Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, diz a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Senhor Deus, muito obrigado porque nós temos o privilégio de estar mais uma vez diante da Tua Palavra. Senhor Deus, a Tua Palavra, ela é imensurável em poder, em graça, em amor, e a Tua Palavra, Senhor Deus, ela pode mudar a vida de homens e mulheres, Senhor Deus. A Tua Palavra pode transformar corações, a Tua Palavra pode converter homens e mulheres, e nós pedimos hoje que a Tua Palavra, Senhor Deus, possa ser discernida através do poder do Teu Espírito Santo, e que vidas sejam encontradas para a glória do Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que um pecador não pode ir ao Senhor se o Senhor primeiro não for a Ele. Então não é uma decisão simplesmente nossa, mas é o agir do Espírito Santo em um coração que vai se quebrantar pelo poder desse mesmo Espírito, e assim ele poderá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Deus, muitas vezes nós estamos buscando a conversão de pessoas da nossa família, Senhor Deus, e nós não temos visto ainda o resultado. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor pode agir, por isso nós vamos continuar intercedendo por esses irmãos, por esses queridos, Senhor Deus, por esses amados, Senhor Deus, que têm rejeitado a Tua Palavra. Senhor Deus, nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, Senhor Deus, e nós sabemos também que um homem e uma mulher que não tiveram um encontro real, que não nasceram de novo, estão condenados, Senhor Deus, ao inferno. Então nós pedimos por Tua misericórdia essa noite. Fala, Senhor Deus. Fala da maneira que o Senhor quiser, Senhor Deus, para que seja produzido o efeito que o Espírito Santo desejar em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos visto um mundo caminhando a passos largos para o inferno. Nós temos visto pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade não conheceram a Cristo Jesus. Nós temos visto pastores dizendo para as pessoas: olha, agora você faz parte da família de Deus, sem que essa pessoa realmente faça parte da família de Deus, até porque o pastor não sabe, somente o Supremo Pastor sabe. Nós temos visto pessoas descerem as águas, professarem que Jesus Cristo é o Senhor, e quando elas saem das águas, elas continuam fazendo justamente aquilo que um não convertido faz. Nós entendemos que muitas vezes a pessoa pensa que está vivendo o Cristo Jesus, mas que ela jamais conheceu o Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que simpatizantes ao Evangelho pensam que estão totalmente protegidos pela salvação que há no nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo tempos agora em que pessoas que querem ficar bem com a sociedade frequentam um templo para mostrar que são cristãs, mas que na verdade jamais conhecem ou conheceram Cristo Jesus. Meus irmãos, eu não quero desanimar você, mas eu quero animar você a analisar a sua vida, não olhando para outras pessoas. De repente, alguns de vocês olham para outras pessoas e dizem: olha, eu sou bem melhor que aquela pessoa, eu sou crente. Olha, eu não sou um traficante, eu não sou um ladrão, eu não sou um adúltero, eu não sou um fornicador, eu não sou um avarento, eu não sou homossexual, eu não sou um pervertido, eu sou melhor que a maioria das pessoas que existem no Brasil. Isso não te traz nenhuma segurança. Você precisa analisar a sua vida olhando para Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus e diga o que você não é. Você não é santo, você não é puro, você não deixou de ser um pecador, você é um miserável, porque Cristo é perfeito. Você precisa analisar a sua vida não por um colega, nem por um amigo, mas você precisa confrontar aquilo que você acha que é verdade na sua vida com a verdade da palavra do Senhor.
para que você possa realmente chegar a uma conclusão se você pertence ou não a Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que muitos vão dizer: Senhor, Senhor. Olha, eu estava na igreja do Senhor, eu ia ao templo de adoração, eu orava. Olha, o pastor até me chamava para orar, com tanta desenvoltura que eu tinha na oração. Quando eu orava em voz audível, olha, alguns irmãos choravam. E Jesus vai dizer: não te conheço. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. E é interessante, quando ele começa aqui no Sermão do Monte, ele mostra um cidadão dos céus. Ele mostra as características de um cidadão ou de uma cidadã dos céus. E é interessante que ele fala aqui das bem-aventuranças, depois ele fala que o discípulo é sal, que o discípulo é luz. Depois ele fala que nós temos que cumprir a lei, embora não sejamos salvos por ela, mas condenados por ela, mas a graça nos alcançou, e agora nós devemos também manter o cuidado e o zelo pela lei. Depois ele começa a falar do homicídio, do adultério, dos juramentos, da vingança, do amor, da prática da justiça. Ele ensina como se deve dar esmolas, como deve orar, a oração dominical, como jejuar, luz e trevas, dois senhores, ansiosa solicitude pela vida, juízo temerário. E é interessante, ele chega a mostrar que há duas estradas, ou seja, dois caminhos. As pessoas estão vivendo tranquilamente um evangelho que elas criaram no seu coração. Um evangelho que elas dizem que pode todas as coisas, que é permitido todas as coisas, que eu posso continuar da maneira que eu sou, que eu posso fazer aquilo que eu fazia, que eu posso andar como eu andava, eu só não posso cometer alguns pecados escandalosos, mas eu posso viver uma vida para meu prazer. Esse não é o evangelho da graça. Meus irmãos, o Senhor diz aqui: entrai pela porta estreita. Meus irmãos, faz-se necessário uma ação. Faz-se necessário uma ação, uma entrada por uma porta. E esta porta exige uma decisão das nossas vidas. Qual a porta que nós queremos entrar? Qual o caminho que nós queremos percorrer? Exige também um compromisso da minha vida para com o Senhor e da sua vida para com o Senhor. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: vem e segue-me, deposite a sua confiança em mim e faça o que eu estou ordenando. Isso é entrar por uma porta estreita. As pessoas pensam que é simples. Basta você repetir uma oração: Senhor Jesus, entra na minha vida. Aí você canta a musiquinha do Regis Danese e está tudo certo. Não é assim que funciona. Isso não vai rolar, como diz o jovem. Isso não vai dar certo. Isso é um agouro gospel. Isso é uma declaração de boca humana. Não é repetindo uma oração que você vai ser salvo. Mas é quando você é elucidado pelo poder do Espírito Santo. E você é colocado diante de um Deus santo e poderoso. E você reconhece a sua situação de pecado e desespero. Desespero porque você se sente totalmente distante de um Deus santo e poderoso pelo seu pecado. E é interessante que o Evangelho tem essa peculiaridade. Ele nos convoca para uma vida inteira para o Senhor. Quando nós estamos realmente salvos, nós fazemos a opção de entrar pela porta estreita. Nós somos direcionados e impelidos pelo Senhor a uma vida de porta estreita. Nós deixamos nessa porta bagagens, porque nós não podemos entrar com essas bagagens. Às vezes as pessoas têm uma vida totalmente voltadas para o mundo e se acham crentes no Senhor Jesus e acham que estão entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado. Mas não funciona assim. Nós devemos abandonar as coisas que Deus não deseja que nós praticamos.
nós devemos entender que o convite do Espírito Santo é: vem e segue-me. Seguir ao seu modo, à sua maneira, pelo caminho que Ele decidir, e não mais os nossos próprios caminhos e conselhos. Meus irmãos, entrar pela porta faz-se necessário um compromisso profundo com a palavra de Deus. Muitas vezes, hoje nós estudamos isso na escola bíblica, que muitas vezes nós achamos que agindo na igreja, fazendo as coisas na igreja, nós estamos bem com Deus. Mas que nós devíamos estar aos pés do Senhor Jesus. Aos pés do Senhor Jesus, numa comunhão íntima com o Senhor Jesus. E não com ações dirigidas com os nossos próprios corações. Muitas vezes nós nos tornamos um ativista dentro de uma igreja. Tem irmão que faz tudo, mas ele não tem tempo para se assentar aos pés do Senhor e buscar os ensinamentos do Senhor, e buscar uma dependência profunda de Deus, uma submissão à vontade do Senhor. Ele não consegue enfrentar as horas difíceis da sua vida, porque ele se esquece que ele precisa parar de fazer, ele precisa ser um homem, uma mulher quebrantados no Senhor e para o Senhor. Meus irmãos, você tem buscado ao Senhor, você tem entrado por essa porta, você tem um compromisso, você tem uma decisão firme em Cristo Jesus. A sua vida mostra que você realmente está na direção segura. Mas uma coisa que eu aprendo aqui é que há um caminho a ser percorrido. Muitas pessoas têm interesse pelas coisas de Deus. Eu recebo mensagens de pessoas que não declararam sua fé em Cristo Jesus, mas que falam bem das coisas de Deus. Alguns até se arriscam a dizer coisas pensando que estão no caminho certo, porque eles têm um carinho pelas coisas de Deus. Eles têm até uma simpatia pelo Evangelho. Eles dizem: olha, depois que eu comecei a ouvir as pregações, a minha vida melhorou. Eles até arriscam isso. Está dando certo. Só falta bater 3 vezes na madeira. É uma simpatia pelo Evangelho. Esse Evangelho que se tornou aceitável a ela. Então ela não mais briga com quem ama o Evangelho. Ela até gosta um pouco do Evangelho. Mas, irmãos, não há um compromisso real com o Evangelho da graça. E é interessante que a palavra nos diz que há um caminho a ser percorrido. Espaçoso é o caminho, ou então apertado é o caminho. Quer dizer que nós temos que escolher entre um caminho e outro. As nossas vidas, elas têm que estar em um caminho ou em outro. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho é essa. Eu reconheço a verdade, que é Cristo, e me entrego a ela, custe o que custar. Hoje cedo, nós trouxemos a narrativa de os nossos antepassados, os discípulos do Senhor Jesus. Somente João não foi morto. Somente João. Os outros 10 foram mortos e Judas se suicidou. Se suicidou porque amou o presente século e o pecado. Mas os outros 10 foram mortos. A espada, a estaca, a cruz. Por que eles foram mortos? Porque não negaram a sua fé em Cristo Jesus, ainda que lhe custasse a vida. Eu tenho visto alguns apelos, campanha de geração Daniel, geração Ezequiel, geração de Isaías, geração de tudo quanto é nome. Eu só não vejo um procedimento como o de Daniel, um procedimento como o de Ezequiel, um procedimento como o de Estevão. Nós não estamos prontos para ir ao final do objetivo da nossa vida, servir a Cristo, custe o que custar. Haveremos de percorrer um caminho, ou um caminho estreito, que pode nos custar a própria vida por amor a Cristo. Um caminho largo. Meus irmãos,
O homem e a mulher que amam a Cristo, eles seguem a Cristo sem medir as consequências. Eles agem de acordo com a fé que eles têm no Evangelho da Graça. E por esta fé, eles suportam tudo. Os nossos heróis da fé, quando lhe era anunciado a morte, por exemplo, a morte de cruz, eles diziam: quanto tempo esperei para poder morrer por Cristo Jesus. E nós não suportamos o nosso próprio irmão e não dizemos a paz do Senhor se nós não fomos com a cara do nosso irmão. Essa é a geração de hoje. Essa é a geração evangélica. Uma geração que não tem compromisso com Deus, uma geração que não tem compromisso com a palavra, uma geração que ela é impelida pelo vento e não pelo Espírito Santo. E nós aprendemos isso ontem à noite, nós aprendemos na sexta-feira, nós aprendemos na escola bíblica pela manhã e nós vamos aprender agora, se Deus assim nos permitir. Meus irmãos, você chega a viver de modo digno do Evangelho? Você tem esse desejo de completar a sua vida, a sua corrida, combatendo o bom combate e guardando a fé? Ou você quer ser um psicólogo, ou você quer ser um bom pedreiro, ou você quer ser um médico, ou você quer ser um bombeiro militar, ou você quer ser... Esse é o apogeu da sua vida. Onde você tem investido os melhores do seu recurso, dos seus recursos? Em ser alguém aqui neste mundo e ter uma patente aqui neste mundo? Ou em viver o melhor que você puder para louvor e glória do Senhor? Viver de modo digno do Evangelho da graça. Meus irmãos, muitas vezes o nosso foco está direcionado errado. Nosso foco devia estar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E há uma dificuldade de todos nós, eu penso, a começar de mim, de nós fixarmos os nossos olhos nas coisas eternas. Mas nós temos, na maioria das vezes, olhado para as coisas passageiras. Meus irmãos, viver de maneira digna do Evangelho é viver de maneira digna da pátria celestial, não aqui deste mundo. Hoje, o nosso irmão, ministro de louvor, apareceu no ônibus, eu não sei porquê, se ele está racionando gasolina ou se ele ficou com misericórdia de nós, mas ele fez até uma pregação nesse ponto, né, irmão? O senhor falou que nós iríamos adorar ao Senhor por todo sempre, pela eternidade nos céus, na presença do nosso Deus. Não foi isso que o senhor ministrou, irmão? Glória a Deus, apareça mais vezes. Ele estava pensando na pátria celestial, não aqui nessa terra. E esse deveria ser também o nosso gozo, o nosso deleite, o nosso prazer. Nós estamos gastando toda a nossa saúde, todo o nosso recurso, todo o nosso tempo nas coisas transitórias. Meus irmãos, é um comportamento separado do mundo. Separado do mundo. E não um comportamento mundano. Se você vê um crente fora da igreja, quando você vê a maneira dele andar, você fala, não é possível. Até o andar dele é de ímpio. Quando ele abre a boca, você vê que sai o esgoto do inferno. Quando você vê o que ele olha no computador, o que ele assiste na sua televisão, e como ele trata a sua esposa ou seu esposo, aí você fala, não é um cidadão dos céus. Então é interessante, se você quiser conhecer um homem, para ver se ele é crente mesmo, nós não podemos mandar ninguém para o inferno e nem para o céu. Mas você pode ter uma noção. Se for um homem, você chama a esposa dele em particular e conversa um pouquinho com ela. E ela vai começar a falar. Se for uma mulher, chama o esposo e converse. Porque se o homem não é de Deus no seu casamento, ele não é de Deus em lugar nenhum. Se ele não ama aquela pessoa que é um só corpo,
uma só carne, que não pode ser separado dele, como ele vai amar outras pessoas? E é interessante que o amor de Cristo Jesus, quando ele expressa na sua palavra qual seria o nosso verdadeiro amor, primeiro a Deus e segundo ao próximo. Não há uma separação, eu amo só a Deus e não amo ao próximo, então não é de Cristo Jesus. Até, aliás, eu conheço muito mais se ele ama a Deus por amor ao próximo, não o amor que ele fala que tem a Deus. Se eu não amo aquele que eu vejo, eu não posso amar aquele que eu não vejo. Então, é impossível. É interessante que, se você quiser conhecer também um homem, uma mulher, o casal, se você tiver sem jeito de conversar com o casal, se você tiver criança pequena, converse com as crianças. Ou um jovem, um adolescente, ou dá aula na salinha das crianças. Meu irmão, tem hora que eu falo, não me contem. Não me contem. As crianças estão observando o que ocorre no lar. E elas estão manifestando, expressando o que acontece no lar. E aí você conhece se o casal é ou não um casal que entrou pela porta estreita e está no caminho apertado. Meus irmãos, há um caminho a ser percorrido. O Evangelho requer de nós uma decisão firme. Meus irmãos, quando Daniel foi levado a 1.600 quilômetros mais ou menos, distante da sua pátria, distante do templo de adoração, distante da sua comunidade, da sua, vamos chamar, igreja, ele permaneceu firme, porque ele resolveu no seu coração não contaminar-se com as coisas deste mundo. Havia no seu coração o manifestar do poder de Deus. Então, ele era cristão em toda e qualquer situação. Ele era cristão em todo e qualquer lugar. Ele era cristão ainda quando tudo lhe dava errado, porque ele estava lá como escravo, separado, apartado da sua pátria. Ele não tinha mais o direito de ir e vir. Agora ele pertencia a um rei ímpio. Ele continuou sendo crente. Quando você arremeter seu pensamento agora em Gênesis, e você vai conhecer um homem chamado Daniel, que quando ainda moço, foi colocado pelos seus irmãos dentro de uma cisterna, e ali ele foi vendido como escravo, e como escravo ele foi para a casa de Potifar, e ele fez com que a casa de Potifar prosperasse. E é interessante que a mulher de Potifar tentou lançar as mãos sobre ele, e ele disse: não posso eu pecar contra o meu Deus, porque havia uma decisão no coração de José, honrar a Deus em toda e qualquer situação, e por isso ele foi preso, e passou vários anos na cadeia, e ele organizou aquela cadeia ficou a cadeia mais organizada, e o chefe da carceragem colocou ele ali como o homem que ia organizar toda aquela carceragem. E depois que ele pediu o favor para 2 homens, ele ainda foi esquecido por 2 anos na carceragem. Havia no coração de José um compromisso com a verdade, com Cristo Jesus. Ele não era religioso, ele não era aqueles homens que andam hoje com a camisetinha Deus é fiel, como é que chama? Ganhador de almas. O capeta é um ganhador de almas, meu irmão. Havia nele um compromisso com a palavra. Ele não negociava valores bíblicos. E ele foi promovido a governador. E ele liderou todo o Egito. E a sua família foi beneficiada. A mesma família que o colocou dentro de uma cisterna. Houve o favor de Deus para aquela família através da vida deste homem. Nós temos aqui crentes que querem arrasar. Crentes que querem ser grandes pregadores, que querem chegar no lugar e que a situação seja mudada, mas não tem vida de oração, não tem não tem devocional, não tem vida de estudo da palavra do Senhor, não tem tempo para sentar, sossegar na presença do Senhor e dizer: Espírito Santo de Deus, fala no meu coração, muda a minha vida, forja o meu caráter de acordo com a tua santa vontade. Meus irmãos, estes eram os homens dos quais o mundo não era e não é digno. Homens que não eram super-heróis. Tem crente que acha que é super-ovelha, né? Ele tem a camisetinha do SO, super-ovelha.
Porque ele vai para o monte. Ele fica lá no monte, tal, ele acha que ele é uma super ovelha. Meu irmão, vai para o monte e não fala para ninguém. Só para começar, não fala para ninguém. Um grande pregador do passado, ele diz que alguns homens foram para o monte e ficaram ali por várias horas. E quando desceram do monte, falaram para um pregador chamado Moody, se não me engano, Moody. Nós estivemos a noite toda no monte, olhe como os nossos rostos brilham. E Moody diz, Moisés não sabia que o rosto dele brilhava. Nós queremos aparecer fazendo as coisas de Deus. Nós queremos que a trombeta seja tocada, porque nós achamos que merecemos alguma coisa de Deus quando nos retiramos para alguma coisa. Nós não temos nada. Nós não merecemos nada. Aliás, a misericórdia do Senhor é a razão pela qual não somos consumidos, porque a misericórdia é Deus não dá aquilo que nós merecemos, e o que nós merecemos é a ira e o juízo de Deus. Mas a sua misericórdia se renova a cada manhã. Meus irmãos, existem duas modalidades de vida, ou seja, dois caminhos. Uma porta larga, um caminho espaçoso. Esse caminho espaçoso é maravilhoso. Ele atrai, ele fascina, ele faz os olhos brilharem, ele leva a pessoa a se arriscar cada vez mais sem medir verdadeiramente as consequências. As pessoas arriscam a sua vida por prazeres que duram 5, 10, 15 minutos, porque elas se sentem bem. Este é o caminho largo. Ele nos leva a achar que nós temos que satisfazer o nosso ego. Ele nos leva a achar que o nosso corpo será destruído ao pó, então o que adianta é a alma, então o corpo não tem problema, como acontecia na igreja de Coríntios. Os jovens são amplamente tragados por esse caminho. É um caminho de desobediência aos pais. É um caminho de questionamento da palavra de Deus. É um caminho onde ele diz, como o irmão citou ontem à noite, meu pai já é velho, ele está por fora. A minha mãe está gagá. Ela está passada. Este é o caminho largo. Eu falo para os jovens por quê? Porque é a idade tenra. É a idade onde ele é atacado por todos os lados. É a idade onde ele tem o maior número de dúvidas, onde ele quer experimentar coisas para se sentir bem. Cuidado, jovens, cuidado, adolescentes. Esse caminho fascina, ele te deixa entorpecido pelo querer fazer coisas. Mas ao final são caminhos de morte. Ouçam seus pais, principalmente se os seus pais são bíblicos. Ouçam seus pais. Dê crédito ao falar dos seus pais. Quando o seu pai fala não, ele não quer cortar o seu projeto, ele não quer envergonhar você, ele quer proteger você pela palavra de Deus. Mas o meu amigo falou, ele não é seu amigo, ele quer te arrebentar. Ele é um mensageiro de Satanás que quer destruir a sua vida. O seu pai, a sua mãe são seus amigos. Eu queria que você prestasse muito atenção, porque o caminho largo, você não precisa deixar nenhuma bagagem. Você pode percorrer com todas as bagagens que você tem. Você pode continuar com as suas mentiras. Eu estou falando agora para adultos, jovens, terceira idade, quarta idade, como a minha, outros que se enquadram em alguma idade. Você pode fazer aquilo que você quer. Você pode fazer da maneira que você quer. Você pode tentar satisfazer os prazeres da sua carne. Você pode usar dos vícios, da devassidão, da luxúria.
você pode usar da cobiça, você pode usar de qualquer coisa, minta bastante. Saiba que você está no caminho espaçoso, largo e confortável. Meus irmãos, esse caminho escraviza. Esse caminho, ele coloca grilhões nos seus pés e nas suas mãos. Esse caminho, ele vai fazer com que você realmente não seja repleto. Você pensa estar alegre, mas na verdade você está vazio. E haverá no final dessa jornada, dessa aventura, um pesar no seu coração. Talvez você caia até numa depressão, porque isso não vai te satisfazer. São caminhos que não agradam ao coração de Deus e não há neles uma esperança verdadeira. Haverá uma aventura rápida. Haverão emoções borbulhando, mas não lhe trarão segurança. Até mesmo os momentos mais prazerosos de um caminho largo não produzem a verdadeira felicidade. Meus irmãos, eu falo isso porque eu já passei por esse caminho. E eu não quero que você passe por esse caminho. Quando nós estamos aqui pastoreando a igreja através de um sermão, é porque nós queremos que a igreja vá bem. Nós queremos que a igreja experimente coisas especiais de Deus. Meus irmãos, quem anda por esse caminho está cego para o Evangelho. Não precisa abrir, mas segundo Coríntios 4:4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento do descrente, ou dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Às vezes você pensa que você está indo bem, você está ficando, e acha que está enganando seu pai, sua mãe. Você acha que está tirando uma com aquela pessoa que você está ficando. Você está abrindo o seu celular com mensagens perniciosas à sua vida. Você está acessando sites que não glorificam a Deus, muito pelo contrário, que você sabe que são contra a vontade de Deus. Você está vivendo momentos da sua vida que você se deleita nele, mas que ele te levará e confirmará que você é um escravo de Satanás. Essa é a história do caminho largo. É um caminho que realmente te leva para distante de Deus. Mas há uma porta estreita e há um caminho apertado. É uma vida dedicada ao Evangelho. Meus irmãos, vamos fazer algumas perguntas aqui para você responder no seu coração. Primeira pergunta. Você só responde no seu coração, por favor. Você é dedicado ao Evangelho? Você se alegra no Evangelho? Uma pergunta prática. Quantas vezes você abriu a sua Bíblia essa semana, pediu a direção do Espírito Santo e mergulhou nela, querendo extrair as coisas grandes e ocultas que o Senhor há de revelar àqueles que o buscam? Agora, uma comparação. Quantas vezes você ligou o seu computador e não navegou em caminhos que glorificam a Deus? Eu não estou falando de fazer só coisa errada não, mas que não houve glória de Deus ali. Às vezes até uma coisa legal, mas não glorificou a Deus. Quantas vezes você ligou a sua televisão? Meus irmãos, nós sabemos que essas coisas nos atraem. Se você começar a passar o dedo no seu celular, no Facebook ou no WhatsApp, quando vê, você perdeu preciosos minutos ou horas que foram tragando o melhor da sua vida e você deixou de louvar ao Senhor. Meus irmãos, vida dedicada ao Evangelho é negar a si mesmo. Não é o que eu gosto de fazer, mas aquilo que Deus quer que eu faça. É morte para o mundo.
Meus irmãos, aqueles que são de Cristo Jesus morreram para o mundo. Nós vivíamos de uma maneira até que o Senhor nos alcançou, a sua graça abundou nos nossos corações. Então, nós morremos para aquilo que nós praticávamos, para aquilo que nós pensávamos, para aquilo que nós falávamos. Tudo mudou, mudou o nosso vocabulário, mudaram os nossos pensamentos, as nossas ações glorificam a Deus. Eu não sou perfeito, você também não, mas o desejo nosso é de glorificar a Deus, através de tudo nas nossas vidas. É viver para Cristo na sua totalidade. Não um pedaço de mim é cristão. Tem gente que vive assim, meio cristão. Vai ter meio arrebatamento. Eu não sei como é que vai funcionar, se vai só as pernas ou se vai a parte de cima. É um meio arrebatamento. É o crente, como é que é? Quase salvo, totalmente perdido. Nossa, eu tenho um crente ali que ele é quase salvo. Como é que ele é? Totalmente perdido. Não existe quase salvo. Quase salvo é perdido. Não existe em cima do muro, o muro é do capeta. O muro é do inferno. Meus irmãos, viver para Cristo na sua totalidade é sofrer perseguições por Cristo e glorificar a Deus. É sofrer difamações por Cristo, glorificar a Deus. É ser injuriado por Cristo e glorificar a Deus. Meus irmãos, a partir do dia 1º de janeiro, você tem a obrigação, pelo menos a partir do dia 1º de janeiro, de orar pelo presidente eleito, seja ele quem for, de qual partido for, se você aceita ou não o posicionamento dele. Você está pronto para orar pelo próximo presidente do Brasil, seja ele qual for, ou quem sabe se é aquele que você não quer que seja? Você está pronto para orar? Isto é viver o Evangelho. Você precisa honrar as autoridades, porque não há autoridade que não seja instituída por Deus. Nada escapou do controle de Deus. Nossa, escapou, aquele cara entrou, Deus cochilou. Não! Deus pode mandar um governante para nos dar alívio, mas Ele pode também nos dar um governante para ser juízo sobre as nossas vidas, porque nós temos voltado as costas para o Senhor e nós somos merecedores do juízo de Deus. É interessante, aqueles que contemplaram pela cruz a glória de Deus, estes estão na porta estreita e no caminho apertado. Aqueles que foram beneficiados pela salvação em Cristo Jesus, que tiveram um novo nascimento pela graça, estão pela porta estreita e pelo caminho apertado, meu irmão. Quem foi salvo por Cristo e vive de modo a imitá-lo. Uma das características do salvo é imitar a Cristo. Eu não vou para o céu porque eu imito a Cristo. Não, eu estou perdido. Eu não tenho como ir para o céu, o Senhor me salva. Agora eu começo o que? A viver de modo a imitá-lo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Irmão, isso é ser perfeito? Não. Isso não é ser perfeito. Ser perfeito, só Ele. Nós só seremos perfeitos quando a trombeta tocar, a última trombeta ressoar. Antes disso, não. Mas nós vamos buscar a perfeição em Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1:6. Aquela igreja de Tessalônica, a sua fama percorreu e saiu fora. Sabe por quê? Porque aqueles homens, eles eram operosos no amor. Eles abnegaram. Eles viviam por fé. Eles tinham um compromisso com a verdade. Então Paulo diz, nós não precisamos acrescentar nada a vocês, porque nós temos visto como a palavra tem alcançado uma direção segura em Cristo Jesus. Meus irmãos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Obediência produz humilhação no nosso coração. Se Cristo fez esse exemplo, por que nós não devemos fazer? Cristo foi um exemplo de humilhação, de obediência ao Pai. Não há lugar para crente arrogante. Meus irmãos, quem foi salvo por Cristo? Quem foi salvo por Cristo está no caminho apertado. É preciso abandonar o mundo. Homens e mulheres aqui presentes, abandonem o mundo. O mundo não pode satisfazer o seu coração. Jovens, abandonem as companhias que vivem para o mundo. Olha, uma vez eu perguntei numa classe de adolescentes, tinham 12 adolescentes, e eu fui ministrar uma aula para esses adolescentes. E eu perguntei, quantos aqui têm um amigo confidente, aquele amigo de coração? Todos levantaram as mãos. Aí eu fiz uma segunda pergunta, agora eu quero que levante a mão. Quem tem esse amigo e esse amigo teme a Deus em verdade? Dos 12, um levantou a mão. Se você tem um amigo, você também, adulto, e esse amigo não ama Cristo, saia fora. Saia fora dele. Meus irmãos, cuidado para você não caminhar na igreja com pessoas que não têm um compromisso real com Cristo. Quando eu ia fazer, nós tínhamos alguns chamados para fazer cultos nas casas, para fazer algumas empreitadas de levar a palavra durante algum tempo em alguns lugares. Eu não escolhia homens descompromissados para ir comigo, não. Eu escolhia homens e mulheres compromissados com a vida de oração, com a santidade, com a presença no tempo de adoração, aquelas pessoas que tinham prazer de falar da palavra, porque eu sabia que a nossa guerra não era contra a carne, mas contra principados e potestades, e eu não levava pessoas despreparadas, porque quando você leva pessoas despreparadas para uma investida evangelística, você está com cuidado agora de cuidar de duas, da que você levou e das que você vai evangelizar. Nós tínhamos aqui o hábito de escolher as pessoas que estavam comprometidas com o caminho estreito. Meus irmãos, abandonem as coisas do mundo. Muitos dos que se encontram aqui hoje talvez estejam levando uma vida dupla, querendo o melhor do evangelho e o melhor do mundo. Eu não posso te analisar, meu irmão. Eu não posso ver o seu coração e você não pode ver o meu. Mas você deve, pela palavra, tomar uma decisão ainda hoje. Que tipo de vida você quer? Cuidado. Amanhã pode não haver mais tempo. Amanhã pode que você não esteja vivo ou eu esteja vivo. E não haverá tempo para uma decisão. E onde encontrará a sua alma se você partir agora? Nos braços do Senhor ou lançada no fogo eterno? É uma pergunta. E você deve pensar nessa resposta. Que Deus te abençoe. Que você possa realmente ser tocado pelo poder da palavra do Senhor. Você pode ser uma pessoa útil ao Evangelho da Graça. Você pode ser levado a ministrar o Evangelho a pessoas que estão totalmente perdidas. Mas para isso, se fortaleça no Evangelho. Tenha uma vida no caminho estreito, no caminho apertado. Porque são poucos os que se acertam por este caminho. Porque são poucos os que entram por esta porta. Eu te convido a ficar de pé no nome de Jesus. Senhor Deus, nós entendemos pela Tua palavra que nós temos decisões a tomar, Senhor Deus. Nós queremos fazer agora uma retrospectiva das nossas vidas diante da Tua palavra. Queremos ser mudados e transformados pelo poder que há na Tua palavra. Senhor Deus, nós sabemos que não podemos continuar, Senhor Deus, cambaleando entre dois senhores.
Ou havemos de optar por um, ou havemos de optar pelo Deus vivo e poderoso. Senhor Deus, que as nossas vidas sejam totalmente convertidas ao Senhor. Que haja manifestação do Teu poder aqui hoje, mudando corações essa noite, transformando vidas, Senhor Deus, consolando corações que estão totalmente abatidos. No nome do Senhor Jesus Cristo, que cada coração aqui possa levar a sério a palavra de Deus. Que cada coração possa entender que há um amor imensurável do Senhor por ter enviado o Seu Filho para morrer a nossa morte. Mas é preciso uma decisão profunda por Cristo Jesus. Nós não podemos decidir se o Senhor não nos tocar, Senhor Deus. Toca os corações aqui essa noite. Faz um milagre para que homens e mulheres possam confessar pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Senhor. Tu és o Santo de Israel. Tu és o Deus poderoso. Não há Deus como Tu, Senhor Deus. Senhor Deus, que essa igreja viva para o louvor da Sua glória. Que ela tenha experiências extraordinárias com o Senhor essa semana, Deus. Que ela possa viver pela fé e não pelas circunstâncias, Senhor Deus. Nós sabemos que o nosso Brasil vai mal, mas Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E isso deve nos bastar, Senhor Deus. Santo, santo, santo e poderoso é o Senhor dos exércitos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre essa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.